pessoal. Vamos para praticamente nossa última aula online, né? Para finalizar essa disciplina com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo todas as aulas, tenham adquirido bastante conhecimento com elas, por mais que estejamos nesse momento complicado, de isolamento social e aulas online que não eram previstas para o curso de vocês, não eram o que vocês previam para o momento, mas que infelizmente temos que aderir a ele sem que nós perdemos o conhecimento, né? Então, que mantivemos nossa saúde com o isolamento social, mas que não paramos o nosso conhecimento, adquirir novos conhecimentos sempre, e também não estamos totalmente alheios ao que vocês estão sentindo e o que vocês também estão compreendendo disso tudo. Hoje nós vamos ver cateterismo vesical, que aí existem alguns tipos de cateterismo vesical, que os dois tipos mais comuns de vocês verem, que é os que realmente existem, tem suas subclassificações, é a sondagem vesical de alívio e a sondagem vesical de demora. Aqui nós vamos abordar as duas, mas é claro, abordar as duas voltadas para o profissional técnico de enfermagem. Então, é nessa aula que vocês tanto vão ver a questão de material, como também as bases não só práticas, as bases tecnológicas e também as bases legislativas desse cateterismo. Então, segundo Brunner, ele diz que a sondagem ela é um método muito utilizado e é eficiente em pacientes em situações delicadas e, em sua maioria, hospitalizados. Quando ele fala que é em sua maioria, é porque alguns pacientes eles não vão estar hospitalizados, ou seja, alguns pacientes que fazem uso tanto da sondagem vesical de demora como da sondagem vesical de alívio, também podem acontecer dele não estar hospitalizado. Uma minoria, mas não é raro. Pode ser utilizado tanto no pré-operatório como também no pós-operatório e no caso das perdas das funções vitais. Ou seja, o paciente ele não consegue mais, não está conseguindo no momento exercer o ato da micção, né, urinar. Então é indicado a sondagem vesical, assim como também ele perdeu todas as suas funções vitais, ele não consegue nem urinar, nem defecar, ou também ele está em estado comativo, por exemplo. Ele também é utilizado, é indicado o uso da sondagem vesical. E essa sondagem nada mais é do que a introdução de uma sonda na bexiga, através do orifício externo ou meato urinário, que tem o objetivo principal a retirada da urina dessa bexiga, para que essa urina ela não fique acumulada e venha a provocar futuras infecções urinárias, que aí nós vamos ver mais para frente. Que aqui eu trouxe para vocês uma pequena revisão do sistema urinário. Então, quando eu falo de uma pequena revisão, falando mais da parte anatômica, a parte de anatomia, que aí como é que é composto esse sistema urinário? Os rins, aqui não está identificado, mas aqui são as glândulas suprarrenais. Dentro desses rins, nós temos os túbulos renais, o uréter, né, os ureteres, direito e esquerdo, a pelve renal, a bexiga, onde se acumula essa urina, nos homens a próstata, a uretra e o pênis. Já nas mulheres, continuam as mesmas estruturas, a diferença é que nós vamos ter um útero, logo acima dessa bexiga, a bexiga contendo urina e a uretra. Objetivos dessa sondagem. Qual o objetivo principal dessa sondagem? É esvaziar o conteúdo da bexiga, ou seja, retirar essa quantidade de urina que está acumulada na bexiga, determinar também a quantidade de urina residual na bexiga após a micção nos exames de ultrassonografia de vias urinárias, pacientes que eles não conseguem, existem patologias no qual o paciente ele não consegue realizar a micção completa, ele consegue miccionar uma parte, ou seja, ele urina uma parte
desse acúmulo da bexiga, mas ainda fica resíduo, que é quando fica esse resíduo de urina que também provoca uma grande quantidade de, tem uma grande quantidade de chance desse paciente adquirir uma ITU, né, que é a infecção do trato urinário. Permitir também a irrigação vesical, contornar uma obstrução e também ele é utilizado no preparo de um pré-operatório, que é para diminuir o perigo da lesão vesical. Perdoem. Então, nós temos dois tipos de sondas. Temos a sonda do cateterismo vesical de alívio, que é essa sonda vesical de alívio, a SVA, e o cateterismo vesical de demora, que é a sonda vesical de demora, que vocês também vão ver por essa sigla de SVD. A sonda indicada para o cateterismo vesical de demora é a sonda de Foley, que tem esse balonete, algumas com 2 vias, outras com 3. Nós vamos ver mais lá para frente uma imagem que mostra melhor essa sonda e que também traz as diferenças entre as duas. Já a sonda indicada para o cateterismo vesical de alívio é a sonda de Nelaton, que é essa sonda que parece, se vocês lembrarem um pouquinho das nossas outras aulas, né? Ela aparece, tem uma aparênciazinha parecida, semelhante com a sonda gástrica. Vocês observem, ó, que é o mesmo material, aquele silicone transparente, mas que ela tem um orifício um pouco maior do que a sonda gástrica. Também temos os tipos de sistema, né? Que temos o sistema fechado, que é o que é introduzido juntamente com acoplado à sonda vesical de demora, e temos o sistema aberto, que é esse coletor de urina, né? O saquinho, que é onde vai ser coletada essa urina da sonda vesical de alívio, onde vocês vão compreender melhor quando nós falarmos de cada uma. No caso aqui, nós vamos abordar mais a sonda vesical de alívio do que a de demora. Por que nós vamos abordar mais essa questão da sonda de alívio? Segundo a resolução do COFEI 450 de 2013, a inserção do cateter vesical ela é privativa do enfermeiro, que deve imprimir rigor técnico científico ao procedimento. Quando ela diz que ela é privativa do enfermeiro, a inserção desse cateter vesical, ele tanto está se referindo ao cateter vesical de alívio, como também ao cateter vesical de demora. Sendo que nós vamos ver também lá na frente que esse cateter vesical, o de alívio, ele passa por um processo de estudo, se passou por esse processo de estudo, do qual esse cateter hoje já pode sim ser passado por cuidadores, ou seja, as pessoas que cuidam dos pacientes que necessitam desse cateter, desse cateterismo de alívio. Então, quando se passa para isso, essa pessoa é capacitada e ela é quem realiza esse cateterismo vesical. Vendo essa questão, sendo o técnico também capacitado, ele realiza esse cateterismo vesical de alívio. O de demora, não. Ai, Ana, mas é correto? O correto é que seja pelo menos com a supervisão do enfermeiro, mas que sim, pode ser realizado esse cateterismo vesical de alívio. Portanto, se caso o enfermeiro esteja no local, a função do técnico é auxiliar, função regida dentro da legislação, então a função dele é auxiliar. Não tem enfermeiro no local, você é capacitado e se sente seguro, e está em um momento de urgência, você realiza o procedimento. Tendo o enfermeiro no local, como a própria resolução diz, é privativa do enfermeiro. Mas, Ana, você acabou de dizer que alguns cuidadores realizam o cateterismo vesical. Alguns cuidadores, eles realizam principalmente o cateterismo vesical intermitente, que nós também vamos ver e falar sobre ele. Vocês vão entender que há uma diferença entre a sondagem vesical de alívio e também essa sondagem vesical intermitente. De antemão, o que eu quero trazer para vocês é que é uma ação privativa do enfermeiro, ou seja, vocês não estão obrigados a fazerem, não está dentro da sua legislação, das suas funções e atribuições como técnico de enfermagem. Outro motivo, para que eu tenho que ver isso? Não é porque não é uma ação sua que você não deve conhecê-la.
A partir do momento que nós conhecemos, nós temos mais prioridade para auxiliar. Se o técnico não conhece o procedimento, ele não tem como auxiliar, porque ele não sabe nem os materiais necessários para a realização daquele procedimento. Ele não sabe a hora de auxiliar, o momento de passar cada material para aquele profissional do qual ele está auxiliando. Então, o conhecimento, ele faz com que nós acabamos e também possuímos uma carga de conhecimento maior para que sabemos também e executar e para que também a gente execute melhor a nossa função. Então, nessa outra resolução do COFEN, continua na resolução 450 de 2013, ela diz que ao técnico de enfermagem, observado de suas disposições legais da profissão, compete a realização das atividades prescritas pelo enfermeiro no planejamento da assistência, como, por exemplo, a monitorização e registro das queixas do paciente, das condições do sistema de drenagem, do débito urinário, a manutenção da técnica limpa durante o manuseio do sistema de drenagem, coleta de urina para exames, monitoração do balanço hídrico e a ingestão e eliminação de líquidos, ou seja, quando a gente fala em balanço hídrico, a gente está falando dessa questão tanto do que entrou e do que saiu, e estão sempre sob a supervisão e orientação do enfermeiro. Então, como eu falei no slide passado, se você não tem conhecimento do procedimento, não tem como você monitorar ou registrar qualquer alteração nesse método de drenagem de urina. Por quê? Você não conhece. Como é que você vai saber o que está alterado se você não conhece o normal? Por isso a importância de se conhecer os procedimentos, por mais que você não vá realizá-los. Mas, de toda forma, você irá auxiliá-los e monitorar suas alterações. Já na resolução 63 de 2018, ela fala sobre um parecer técnico dado pelo COFEN sobre a retirada da sonda vesical de demora, que a sonda vesical de demora ela fica anexada no paciente por um período de tempo. Nós também vamos ver essa diferenciação das duas para que vocês compreendam melhor. Ela não é um procedimento privativo do enfermeiro. A sondagem, a inserção dessa sonda é sim um procedimento privativo do enfermeiro, mas a retirada dessa sonda, ela passa a não ser privativa desse enfermeiro, e sim a equipe de enfermagem, ou seja, pode ser realizada pelo técnico, sob a supervisão e orientação também do enfermeiro, observando os procedimentos operacionais padrões e os protocolos institucionais também de cada instituição. Então, essa resolução, ela vem para dizer que a retirada dessa sonda vesical de demora pode sim ser realizada pelo técnico de enfermagem, mas sempre observando e obedecendo os procedimentos operacionais padrões, que são chamados de POPs, e os protocolos institucionais da instituição, ou seja, as regras de cada instituição. Aqui nós vamos iniciar com a sonda vesical de alívio. Então, o que é essa sonda? Por que ela é utilizada? Por que ela é chamada assim? Quando ela é colocada? Quando ela é retirada? Qual o momento da inserção? Qual o momento também da retirada? Ela pode ficar no paciente? Ela não pode? Então, agora nós vamos tirar todas as dúvidas e vocês vão conhecer a sonda vesical de alívio por um todo. Então, essa sonda ela é utilizada, a sonda utilizada nesses procedimentos, como a gente viu nos slides anteriores, é a sonda de Nelaton, utilizado no procedimento invasivo. Por que é um procedimento invasivo? Porque a gente introduz algo no interior do paciente, dentro do organismo desse paciente. Consiste nessa inserção do catéter estéreo através da uretra até a bexiga. Tem como função principal a eliminação da urina acumulada dessa bexiga. E é um procedimento de alívio imediato. Por quê? Quando ele fala que é um procedimento de alívio imediato, é porque nós vamos inserir essa sonda, fazer a inserção dessa sonda através dessa uretra até a bexiga. Saindo todo o conteúdo urinário que está acumulado na bexiga, essa sonda é retirada imediatamente. Ou seja, saiu todo o conteúdo vesical, saiu toda a urina, parou de sair
por essa sonda o conteúdo urinário, essa sonda é retirada imediatamente. Por isso que ela oferece um alívio imediato e por isso também que ela é chamada de sonda vesical de alívio, porque é para aquele momento, naquele momento aquele paciente está precisando, ele está com bexigoma, por exemplo, um tipo de patologia aguda que se dá quando há um acúmulo muito grande de urina dentro da bexiga e esse paciente ele não consegue realizar a micção, é inserida essa sonda vesical de alívio para que seja retirada todo esse conteúdo urinário da bexiga. Sendo retirado todo o conteúdo urinário da bexiga, ou seja, por essa sonda parou de passar urina, essa sonda é retirada imediatamente. Ela pode ser utilizada apenas uma vez, como é o comum, mas ela também pode ser utilizada de 4 a 6 vezes ao dia, tornando-se o que a gente chama de cateterismo vesical intermitente. Ou seja, ela vai ser colocada, Ana, vai ser inserida e vai ficar lá fixada? Não. Ela é inserida e retirada de 4 a 6 vezes. Assim, ela é chamada de cateterismo vesical intermitente. O que é esse cateterismo vesical intermitente? Ele nada mais é do que a drenagem periódica de urina através do catéter vesical de alívio, ou seja, através da sonda de Nelaton. Faz uso de uma técnica limpa, ou seja, ela não é asséptica, ela não é uma técnica estéril. E é um procedimento indicado para o esvaziamento de bexiga em pacientes portadores de bexiga neurogênica e em pacientes também vítimas de trauma raquimedular com retenção urinária. Quando fala dessa bexiga neurogênica, é o quê? Esse paciente ele consegue realizar a micção, mas ainda fica resíduos de urina dentro da bexiga. Lembra que no início da aula eu falei que quando existem esses resíduos de urina na bexiga, há uma maior propensão, há maior chances de desenvolvimento de uma infecção do trato urinário? Pronto. O cateterismo vesical intermitente, ele age e ele está direcionado justamente para se prevenir essa infecção do trato urinário. Por quê? Porque quando ele esvazia essa bexiga, mesmo após a micção, mas é realizada 4 ou 6 vezes ao dia, essa inserção da sonda vesical de alívio, como essa sonda, assumindo o papel de sonda vesical intermitente, quando se há essa inserção, esse resíduo de urina que ficou dentro da bexiga, do qual o paciente não conseguiu expelir, ele é retirado. Quando ele é retirado, a bexiga ela fica vazia, ela fica limpa, não retendo urina, consequentemente não provocando infecções do trato urinário, ou pelo menos diminuindo suas chances. Traumas raquimedular também tem isso. Quando ele fala retenção urinária, é porque está acontecendo essa retenção, ficando esse resíduo de urina. Tem como objetivo, como eu falei, né, a prevenção à infecção do trato urinário, tratar também os refluxos vesículo-uretral e alcançar também a continência urinária. Por quê? Quanto mais essa for introduzida, e também a gente vai estar estimulando o retorno dessa micção, dessa continência urinária. Lembre-se, não é incontinência, é a continência, é o controle dessa urina, é o controle da micção. E também esse catéter vesical intermitente, ele imita os processos naturais de micção, levando à melhora do convívio social e da autoestima. Porque quando esse paciente ele tem por horário essa sondagem durante o dia, ele acaba tendo também uma maior liberdade de sair de casa, de ter um convívio social, do qual se ele tivesse com o cateterismo vesical de demora, talvez não se sentisse tão confortável. O procedimento ele pode ser realizado pelo cuidador do paciente mediante capacitação. Aí aqui nós vamos para a sondagem vesical de alívio, né? Como é que é passada essa sonda? Como é que é inserida? Quais materiais necessários? Independente dela ser intermitente ou ser só de alívio, o procedimento é o mesmo. Então, vai ser o procedimento mesmo. A diferença é que na sondagem de alívio, ou seja, naquela sondagem, naquele cateterismo que nós vamos inserir essa sonda, aguardar todo esse conteúdo vesical sair, todo esse conteúdo neural sair e depois retirar
e não há uma propensão de passá-la novamente, nós utilizamos uma técnica totalmente estéril. No caso da sondagem intermitente, do cateterismo vesical intermitente, ela é considerada uma técnica limpa, ou seja, ela é considerada uma técnica não estéril. Pode-se usar luvas de procedimento. Como nós estamos falando para o âmbito hospitalar, para o cuidado desse paciente em âmbito hospitalar, nós sempre vamos optar pelo uso da técnica estéril. Aí eu volto atrás e digo, não só de cunho hospitalar, né? Também pode ser feita, realizada também essa sondagem dentro da atenção primária, ou seja, das unidades básicas de saúde. Então, falou dentro de um ambiente de saúde, sem ser um ambiente domiciliar, nós vamos sempre preferir a técnica estéril para que assim se evite o maior risco, né? Esses riscos de contaminação do paciente. Além de luvas estéreis, vamos também fazer o uso de uma solução de limpeza para realizar a limpeza e higiene do local. Que aí, para essa limpeza, nós vamos utilizar a clorexidina de germante e também uma solução antisséptica para fazer a antisepsia também do local de inserção. Nós vamos utilizar a clorexidina aquosa. Em algumas literaturas, vocês ainda vão ver no local essa clorexidina aquosa o uso de PVPI, sendo que está caindo em desuso o PVPI, ele sempre está sendo substituído pela clorexidina aquosa, até por riscos de reações alérgicas, pacientes que não são, a pele não suporta o iodo, então está sendo sempre utilizada a clorexidina aquosa. O anestésico, que é a xilocaína ou lidocaína, sempre em gel, não injetável. Esse anestésico é em gel. A sonda descartável, ou seja, a sonda de Nelaton, uma cuba rim, gases estéreis e o coletor de urina. Nesse caso, o coletor de urina, sistema aberto e descartável. O procedimento é dividido em duas fases. Tem a primeira fase, o preparo do paciente, e a segunda fase, que é realmente o procedimento em si, da inserção dessa sonda. Na primeira fase, o que é que a gente deve fazer? Deve primeiro preparar esse paciente, colocar esse paciente em uma posição confortável, ou seja, o homem ele em posição dorsal, barriga para cima, e a mulher na posição ginecológica. Orientar sobre o procedimento que será realizado, ou seja, sempre se explicar, lembrando que antes de realizar tudo isso, você se apresentou ao paciente, levar o material preparado próximo ao leito, então deixar esse material que é necessário para a realização da sondagem próximo ao leito do paciente, higienizar as mãos, calçar as luvas de procedimento e proceder à lavagem externa. Por quê? A lavagem externa vai ser realizada tanto na região do pênis como na região da vagina. Sempre lembrando que essa lavagem no homem, ela vai começar lavando toda a região do pênis e o pubis. Depois, sempre a gente tem que lembrar de expor a glande, ou seja, tracionar o prepúcio e expor a glande do pênis. E na mulher, sempre também afastar os grandes lábios, higienizar para depois chegar aos pequenos lábios e ao meato uretral. A fase da realização, que a gente já inicia a realização do procedimento, a inserção dessa sonda. A gente primeiro tem que escolher o tamanho da sonda adequado. Geralmente ela vem prescrita esse tamanho, mas quando não, a gente avalia e vê o tamanho adequado para esse paciente. Calçar as luvas estéreis, fazer a antisepsia, sempre observando essa forma correta, a técnica correta. A técnica correta, ela é parecida com a higienização, né, com a lavagem, com a higienização do local, sendo que ao invés da clorexidina de germante, nós vamos utilizar a clorexidina aquosa. Colocar o campo fenestrado sobre a região pubiana, para que fique esse campo fenestrado, a única coisa que vai ficar fora dele é a região da inserção da sonda. E na mulher,
separar os pequenos lábios, de modo que esse meato urinário seja visualizado e no homem realizar também a exposição da glândula, que é por onde a gente vai inserir essa sonda. Introduzir a sonda no meato urinário, deixar escorrer a urina na paradeira estéril ou até na própria cuba-rim, até o final da eliminação. Finalizou essa eliminação, ou seja, não pingou, não saiu mais nenhum resíduo de urina, essa sonda ela é retirada e desprezada. Sempre colocar, tanto aqui, voltando um pouquinho, pessoal. Essa paradeira estéril também pode ser o nosso coletor de urina, né? Do caso, o nosso coletor do sistema aberto, que aí ele mede todo. Quando não se tem ele no local, não se tem disponível esse coletor de urina, é que faz uso da paradeira ou da cuba-rim e depois coloca para higienização. Então, retirar a sonda e desprezar em local adequado, medir essa urina, ou seja, ver a quantidade de urina que foi eliminada e também eliminá-la e desprezar em local adequado, realizar o registro de enfermagem. Aqui eu trouxe para vocês verem a sonda e o calibre dela. Então, o calibre, ela vai iniciar, o menor tamanho é o 8 e o maior o 24, vai mudando a coloração, tá certo? Não é padrão essa coloração que está aqui, só para vocês verem que ela, aumentando a numeração do calibre, também vai aumentar a espessura da sonda. Aqui é o material utilizado, aqui nós temos uma sonda vesical de demora, mas aqui nós temos a de alívio, ó. O campo fenestrado ele é assim, as cubas e as gases para realização da higienização e da antisepsia, e esse é o campo fenestrado, é apenas nesse orifício aqui que fica exposto o local de inserção. Aqui tem esse vídeo, pessoal, que vocês querem que vocês assistam, que é para vocês verem como é realizada a inserção dessa sonda de alívio. Tem explicadinho o procedimento. Então, vocês observem, assistam com atenção, né? Comparando com a aula também, assistam com atenção para que assim não fique só na fala. Vocês também visualizem essa passagem de sonda. Aqui eu trago a diferença entre as duas. Como o técnico de enfermagem ele não faz a realização da inserção, ou seja, não é uma atribuição legal do técnico de enfermagem, não trouxe o procedimento da sondagem vesical de demora para vocês. Trouxe o procedimento da sondagem vesical de alívio, que aí basicamente é o mesmo procedimento, só que de uma forma mais totalmente estéril, quer dizer, não de uma forma mais, é uma forma totalmente estéril, e as diferenças. Quando na sonda vesical de alívio, o sistema ele é aberto, já na de demora, o sistema ele é fechado. A sonda vesical de alívio ela é retirada após o esvaziamento da bexiga. Na de demora, a drenagem ela é contínua, que pode durar dias, semanas ou até meses. E na sonda vesical de alívio, ela não possui o cuff. Já na de demora, ela possui o cuff, que é chamado de balão ou balonete, que é isso aqui, ó, que ele é insuflado com ABD. Então, depois da inserção da sonda, é inserido 10 a 20 ml de ABD dentro desse balonete, para que ele fique assim, ó, cheinho, para que não haja tração dessa sonda. Como assim, Ana? Tendo o balonete cheio, ele sendo insuflado, o que é que acontece? Essa sonda, ela não sai, ou seja, o balonete, ou o cuff, ele é próprio para que não haja a saída indesejada dessa sonda. Então, a sonda vesical de demora também ela está bastante ligada às infecções do trato urinário, que aí, é claro, existem vários fatores de risco associados a essa infecção durante o uso do catéter vesical de demora. O mais comum é a colonização no meato uretral e a duração da caterização, ou seja, quanto tempo essa pessoa vai passar com essa sonda.
E a colonização desse meato uretral pode ser por bactérias potencialmente patogênicas e é considerado o mais importante fator de risco, tanto para a bacteriúria relacionada a esse cateterismo. E a presença também desse catéter na uretra, ele remove os mecanismos de defesa do hospedeiro, tais como a micção e o eficiente esvaziamento da bexiga. Quando é que a gente vai desconfiar que esse paciente ele pode sim estar sendo acometido por essa infecção do trato urinário? Como vocês viram, o sistema fechado, ele é todo de silicone e ele é todo transparente. Nós conseguimos visualizar tanto a quantidade de urina como principalmente o aspecto dessa urina. Um paciente já com uma infecção do trato urinário ou que tenha já algum indício dessa infecção do trato urinário, o que pode acontecer? Ela pode aparentar nessa urina descartada. Como, Iana? Uma urina mais escura, ou seja, essa urina ela vai ser mais amarelada, ela vai ser mais concentrada também, assim como ela pode apresentar alguns grumos. O que são esses grumos? São as plaquinhas brancas que elas aparecem dentro do saco coletor, né, fechado, ou no decorrer do sistema. Então, são placas brancas, grumos, são placas branquinhas, como se fossem pedaços de gordura dentro do sistema que está saindo juntamente com essa urina. Então, a retirada da sonda vesical de demora, que é o que vocês podem realizar dentro da sondagem vesical de demora, isso eu trouxe para vocês visualizarem, que há diferenças na retirada. Vocês viram que a sonda vesical de alívio, você insere e depois de realizada toda a retirada daquele resíduo urinário, ela é retirada normalmente, só que lentamente, com cuidado. Já a retirada da sonda vesical de demora, ela tem um diferencial, porque nós temos o cuff. Então, quais são os materiais necessários? Luvas de procedimento, porque não é mais uma técnica estéril, já é uma técnica limpa. Gases e uma seringa de 20 ml, que é essa seringa aqui, que vai ser utilizada para realizar a desinsuflação desse cuff, desse balonete. O procedimento ele consiste em sempre orientar tanto o paciente ou o cliente, vocês vão ver essas duas nomenclaturas, a orientar esse paciente e a família também quanto ao procedimento, levar o material junto ao leito, higienizar as mãos. Eu não coloquei aqui, mas eu quero lembrar isso a vocês. Acabei engolindo a higienização das mãos. Mas aí a gente higieniza essas mãos, calça as luvas, realiza a higienização do local e também realiza a retirada da fixação da sonda. Que essa sonda, como ela passa dias, semanas ou meses, ela é fixada com micropore ou esparadrapo, depende da pele do paciente. Depois de retirar dessa fixação dessa sonda, a gente adapta a seringa na via do balonete e aspira o seu conteúdo. Assim que conectar essa seringa na via do balonete, que nós vamos ver qual via é essa, assim que a gente conecta, só em puxar um pouquinho o êmbolo da seringa já vem todo o conteúdo, sem precisar nós estarmos sempre aspirando, né, puxando esse êmbolo. Ela já tende a sair todo esse conteúdo que foi introduzido dentro desse balonete. Tracionar a sonda, sempre retirando-a lentamente e delicadamente. Desprezar tanto a sonda quanto o sistema em um local adequado. Deixar o paciente confortável. Desprezar também o material utilizado em um local adequado. Higienizar as mãos e realizar o registro de enfermagem. Aqui, ó, nós temos a sonda Fowler, a mais comum de vocês verem, que são a de 2 vias. Aqui é a pontinha da sonda, o balão, a via do balão e essa é a via da drenagem. Essa via da drenagem vai ser conectada ao sistema fechado. E essa via do balonete, essa via do balão é a que vai ficar sem uso. Ela só é utilizada para insuflar esse balão e na retirada para desinsuflar o balão.
Aqui nós temos a sonda de 3 vias. Para que servem essas 3 vias, Iana? Uma via para insuflar o balão, outra via, essa segunda via, para se conectar ao sistema e assim efetuar a drenagem, e essa terceira via, geralmente, ela é utilizada para irrigação do sistema. Então, temos a de ponta simples também, a de acordo com a ponta, essa é a mais comum da gente ver, tanto a ponta simples como a ponta de Fowler, a ponta aberta, ponta de Cold, a ponta de Marloquette e a ponta de Pizer. Qual é a mais comum de ver? Ponta de Fowler e ponta simples. Com o único orifício e o balonete. Aqui eu trouxe 2 vídeos. Um vídeo realizado no sexo masculino e o outro no sexo feminino, porque há uma diferença nessa retirada. Então, eu quero que vocês observem também essas 2 diferenças e como é realizada essa retirada da sonda vesical de demora no paciente. Aqui nós temos a indicação do uso dessa sonda vesical, quando é que é indicado, quando é que é necessária a utilização dessa sonda. Quando há uma retenção urinária obstrutiva ou funcional, ou seja, a bexiga neurogênica, certas condições de incontinência urinária, perioperatório, doenças da uretra, bexiga ou próstata, lesões extensas de pelve e de períneo, algum trauma, a avaliação contínua da diurese em pacientes gravemente enfermos. Então, a gente precisa desse controle de diurese totalmente regrado, sem falhas, contínuo. Então, a melhor opção é a sondagem. E quando essa sondagem vesical, essa sonda vesical, ela vai ser contraindicada. Ela vai ser contraindicada quando há uma descentralização da próstata, ou seja, essa próstata saiu do local, ela mexeu um pouco o seu local. Uretrorragia, é uma hemorragia na região da uretra, né, na uretra. Hematoma, equimose e edema em períneo. Hipertrofia próstata ou prostatite ou uretrite. Então, são condições que a sonda ela é contraindicada, não pode ser utilizada. E eu trouxe para vocês também algumas informações importantes. São os calibres das sondas, né? Os adultos, as mais utilizadas sempre são a 14, 16 até a 24, é o calibre. Sendo que a mais utilizada sempre vai ser 16, 18. Em crianças, 6, 8 e 10 são as que são utilizadas. E em recém-nascidos, a 4. O volume urinário esperado, né, para cada paciente. Para adultos é sempre de 30 a 50 ml por hora. Para crianças menores de 1 ano, 2 ml por quilo-hora. E para crianças maiores de 1 ano, 1 ml por quilo-hora. Gente, é desse jeito mesmo. Cuidados de enfermagem. Quais cuidados devem ser feitos, né? Devem ser realizados pela equipe de enfermagem. Os principais cuidados são sempre obter o consentimento e respeitar também a privacidade do paciente. Então, o uso de biomo, se não tiver o biomo, que seja feito em uma sala no qual esse paciente ele se sinta confortável, ele se sinta com sua privacidade obedecida, sua privacidade respeitada. Verificar os sinais de lesão uretral antes de realizar esse procedimento. Então, sempre verificar e investigar se há a presença de alguma contraindicação. Utilizar sempre o sistema de drenagem fechado ou aberto estéreo, ou seja, se for um sistema fechado que ele esteja totalmente estéreo, se for o sistema aberto que esse saco coletor ele não tenha sido utilizado. Manter a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga, mas não encostá-la no chão. Então, sempre essa bolsa coletora ela vai estar anexada na gradezinha da cama, na parte de baixo da grade da cama, mas nunca tocando no chão. Para a coleta de urina, realizá-la no local adequado, fazendo antes a desinfecção da área a ser puncionada com álcool a 70%. Desprezar a urina quando o volume atingir 2/3 da capacidade da bolsa ou a cada 6 horas, sempre fazendo uso de luvas de procedimento. Não desconectar o sistema de drenagem da sonda.
Observar sempre o aspecto da urina, se há presença também de bexigoma, ou seja, mesmo com essa sondagem, se está tendo a presença de bexigoma, principalmente na sondagem de alívio, né, na sondagem intermitente, se está sendo de 4 a 6 vezes ao dia, mas se vê a necessidade de se realizar antes do horário previsto, também pode ser realizado, então isso a gente tem que observar. Realizar a higiene do meato urinário com água e sabão no banho e também a cada troca de fraldas. Trocar a fixação desse catéter, ou seja, do catéter vesical de demora, a cada 24 horas ou após o banho. E sempre estar anotando o volume na folha de balanço hídrico. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo todas as aulas. Peço que assistam os vídeos, principalmente dessa parte de cateterismo vesical. É importante que vocês visualizem como é feita essa higiene, como é feita essa antisepsia, como é realizada essa retirada, tanto no homem quanto na mulher, porque há uma grande diferença nos dois. A sondagem vesical demora, por mais que vocês não realizem a sua inserção, mas é muito importante vocês terem conhecimento dessa sondagem para que vocês possam realizar um auxílio, para que vocês possam também analisar suas alterações de modo a contribuir para o desenvolvimento e a evolução do quadro desse paciente. Então, pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Vou lançar as atividades referentes às últimas aulas, como eu falei na aula passada, tanto no portal como também no grupo do WhatsApp. Espero que vocês realizem, tá bom? Então, fiquem com Deus e até breve. Tchau!